Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa dedicado a médicos que querem se tornar endocrinologistas através da aprovação na prova de título de especialista em endócrino, a prova do TIM. E olha, a partir de hoje, nós estamos ao vivo de novo. Depois de uma longa temporada aí de ausências nas lives, por conta da pandemia e outras questões, mas agora a gente está de volta. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Descomplicando a Endócrino. E aqui a gente vai abordar tudo que você precisa saber para ser aprovado na prova do TIM. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, porque todos esses conteúdos das lives, eles ficam armazenados no nosso canal e lá tá cheio de conteúdo super relevante para você se preparar e obter o sonhado título de especialista em endocrinologia. Olha, e na verdade, assim, mais do que isso, né? Porque na verdade a nossa proposta aqui é a de te tornar um endocrinologista de elite. Opa, peraí, o que é endocrinologista de elite? Que história é essa? Então, esse é um termo que eu gosto de empregar para me referir a um médico realmente preparado para ser aprovado na prova do TIM e um médico preparado para atuar como endocrinologista, que passa na prova do TIM e exerce a especialidade com excelência. Então, se é o seu desejo se tornar um endocrinologista de elite, então vem comigo, que o caminho é por aqui. Bom, eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e nesse episódio do Descomplicando a Endócrino, a gente vai falar sobre como diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos. E olha, eu quero te convidar para participar com a gente, mandar seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, independentemente se você está me acompanhando aqui ao vivo ou se você vai assistir a esse conteúdo gravado, tá bom? Os comentários, as sugestões são muito bem-vindos, as dúvidas são muito bem-vindos para que a gente possa construir conteúdos cada vez mais interessantes e relevantes para a sua jornada até você obter o seu título de especialista. Bom, vamos lá. Mas o tema de hoje eu falei que é como diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos, né? E aí, por que você precisa saber disso para passar na prova do TIM? Olha, a prova, se você ainda não sabe, mas talvez você já saiba disso, a prova do TIM, ela é dividida entre as várias sub-áreas da especialidade, né? E aí a gente tem a prova da primeira etapa, que tem 100 questões, que são questões objetivas. E daí, dessas 100 questões, 10 questões são dedicadas a endocrinologia feminina e andrologia. E olha, para você passar na prova, você vai precisar acertar pelo menos 70 das 100 questões da prova. Então, vai ser importante para você. 70? Nossa, 70, é isso mesmo. Você tem que fazer 70% da prova para que você seja aprovado nessa primeira etapa e tenha o direito
de ter a sua prova da segunda etapa corrigida. Então, e na prova da segunda etapa, você também vai precisar acertar 70% da prova para ser aprovado. Então, olha, você ter um bom conhecimento e estar dominando, né, as doenças que certamente vão cair na prova, dentro de cada subárea, vai ser um método bastante eficiente e importante para que você consiga atingir os 70% da prova como um todo. E síndrome dos ovários policísticos é um daqueles temas que certamente vão estar na prova, que todo ano cai. E aí eu chamo de hot topics, né? Os temas que com certeza vão estar na prova. E por que a SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos, ela é um hot topic? Olha, ela é um hot topic porque primeiro porque a síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma associação forte com obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, né? Então, ela está inserida num contexto de síndrome metabólica, de resistência à insulina, que é uma condição tão prevalente, né, e tão importante para a abordagem do endocrinologista. Além disso, o diagnóstico diferencial da síndrome dos ovários policísticos, ele é com vários outros distúrbios endócrinos. Então, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo, né? São doenças que a gente vai fazer diagnóstico diferencial com a SOP. E, então, assim, além disso, tem um outro motivo muito importante, né, para a SOP ser um hot topic e ser um tema que está sempre na prova. Esse outro motivo é que essa é uma doença bastante comum, ela afeta 10% das mulheres no MENACME, né? Para ser mais precisa nessa estatística, a SOP, ela acomete de 5 a 20% das mulheres no MENACME, ou seja, aquelas mulheres que menstruam, né? Que estão durante a vida reprodutiva. E daí, ou seja, você atuando como endocrinologista, necessariamente você vai atender pacientes que tenham essa suspeita, que cheguem a esse diagnóstico, que precisem de tratamento direcionado para essa doença. E a SOP é uma doença que a gente divide com a ginecologia, né? Os ginecologistas também abordam e acompanham pacientes com SOP, mas é muito importante, é crucial, é essencial que o endocrinologista saiba abordar bem essa doença. Então, é por tudo isso que a SOP aparece sempre, 100% das vezes, das provas, né? Todo ano cai SOP na prova do TIM. Só para você ter uma ideia, na prova agora do TIM de 2020, que aconteceu em novembro, né, no mês passado, teve um caso clínico da prova da segunda etapa, que era de SOP, inclusive perguntando sobre diagnóstico. E daí, vamos lá. Então, se a gente está aqui para falar de diagnóstico de SOP, então, vamos ao assunto, né? Vamos lá. Olha, a primeira coisa que você precisa saber, diagnóstico de SOP é um diagnóstico de exclusão. Exclusão. Isso significa que para a gente chegar a esse diagnóstico, a gente vai precisar excluir outras doenças. E o que a gente tem de manifestação clínica, né, mais típica, mais clássica da SOP? A gente tem as alterações menstruais, né, oligomenorreia ou amenorreia, o hiperandrogenismo, as manifestações de hiperandrogenismo e ovários policísticos na imagem de ultrassonografia.
Para a gente dar diagnóstico de SOP, primeiro, assim, a gente vai ter uma suspeita clínica, que vai girar em torno dessas manifestações aí, né? Então, uma paciente no menacme, né? Durante a vida reprodutiva, que apresente oligoamenorreia e ou manifestações de hiperandrogenismo, a gente vai suspeitar da possibilidade de SOP. E daí, os critérios para se diagnosticar essa doença, eles, assim, eles, ao longo do tempo, né, eles vêm sendo reformulados, novamente definidos. Por quê? Porque esse é um distúrbio funcional. A gente não tem uma alteração, né, um substrato anatômico na síndrome dos ovários policísticos. Essa é uma doença, é um distúrbio funcional. Então, para a gente dar o diagnóstico, foram estabelecidos critérios, né? Vêm sendo estabelecidos ao longo de vários anos, e o critério mais utilizado é o critério de Roterdã, né? Que é o que a gente vem utilizando no nosso meio, inclusive aqui no Brasil, né? E daí, como é que funcionam os critérios de Roterdã? Um primeiro critério seria a presença de oligoamenorreia. E como que a gente caracteriza isso, né? O que seria isso? Então, a gente vai chamar de oligoamenorreia a paciente que permanece 90 dias sem menstruar, ou então que ela faz até 9 ciclos menstruais por ano, né? Faz menos de 10 ciclos menstruais ao longo de 12 meses. Isso a gente chama de oligomenorreia. O segundo critério é o de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo, a gente tem duas formas de caracterizar o hiperandrogenismo, né? A gente tem o hiperandrogenismo clínico, ou a gente tem a gente pode chamar de hiperandrogenemia, né? Que seria o hiperandrogenismo laboratorial ou bioquímico. Então, assim, do ponto de vista clínico, né? O hiperandrogenismo vai se manifestar com oleosidade na pele, hirsutismo, acne, né? São as manifestações mais comuns. Pode ter alopécia também, em casos mais graves, hipertrofia de clitóris, né? E daí, essas são as manifestações, e a manifestação mais comum é o hirsutismo, né? O excesso de pelos. Inclusive, a síndrome dos ovários policísticos é a principal causa de hirsutismo. Então, 70% das pacientes que procuram atendimento médico com queixa de hirsutismo, elas vão sair com um diagnóstico de SOP, no final das contas. E como que a gente mensura isso, né? Então, para a gente tentar utilizar critérios mais objetivos para definir o hirsutismo, normalmente a gente utiliza o índice de Ferriman-Gauli, né, para definir o hirsutismo. Bom, e o hiperandrogenismo laboratorial? Então, assim, se a paciente não tem hirsutismo clínico, desculpa, se ela não tem hiperandrogenismo clínico, né, a gente também pode pesquisar e investigar o hiperandrogenismo bioquímico ou hiperandrogenemia. E daí, a melhor forma de investigar, do ponto de vista laboratorial, é com a dosagem da testosterona. E, na verdade, a maioria das mulheres com SOP, elas não vão ter a testosterona total aumentada. É mais difícil a gente ver a testosterona total aumentada, né? Mas a gente pode ver a testosterona livre alta. E aí a gente cai num problema. Preciso te falar isso. E essa informação é muito importante. Presta atenção. Porque se você não sabe disso ainda, é importante que você saiba que
o método de dosagem da testosterona livre, ele é um método pouco acurado, porque os níveis circulantes de testosterona livre, especialmente nas mulheres, né, são níveis baixos. Então, a acurácia do exame laboratorial não é boa. Então, a gente tem baixa confiabilidade se a gente pede uma dosagem de testosterona livre, tanto no homem quanto na mulher, aliás, especialmente no sexo feminino. Então, como que a gente faz? É mais interessante a gente fazer o cálculo do chamado índice de testosterona livre. Então, a gente dosa a testosterona total e a gente dosa a SHBG, que em mulheres com hiperandrogenismo, a SHBG costuma estar baixa. Então, e aí se faz o cálculo do índice de testosterona livre, e aí normalmente, né, nas mulheres que têm hiperandrogenismo, a gente vai encontrar um índice de testosterona livre aumentado. O terceiro critério de Rotterdam é a presença de ovários policísticos no exame de imagem. E daí a gente avalia esses ovários policísticos preferencialmente através de ultrassom transvaginal, né? E daí, olha, os critérios para definição de ovários policísticos à ultrassonografia, eles foram revisados em 2018 pelo órgão americano e pelo órgão europeu que regulam, né, que determinam os critérios para a síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque com o advento e a melhora da tecnologia da ultrassonografia, os aparelhos estão cada vez mais sensíveis e detectando, né, um número cada vez maior de folículos. Então, o critério que a gente está seguindo hoje é o critério que foi revisado em 2018 e que diz que, para se falar em ovários micropolicísticos no ultrassom, é necessária a presença de 20 ou mais folículos pequenos, né, aqueles com diâmetro de 2 a 9 milímetros, e ou um volume ovariano total maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, desde que se tenha excluído a presença de um cisto único, né, ovariano, que possa promover um aumento do volume ovariano. Se acontecer isso, na presença de um cisto, é necessário repetir o exame de ultrassom em um outro ciclo, né? E aí, esses 20 ou mais folículos, microfolículos, ou volume ovariano maior do que 10 centímetros cúbicos, isso pode aparecer em um ou em ambos os ovários. E aí é necessário esse critério para se definir, do ponto de vista ultrassonográfico, a presença de ovários policísticos. Bom, e daí, para a gente dar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, pelos critérios de Rotterdam, a gente vai precisar de pelo menos 2 desses 3 critérios que eu acabei de listar. Então, a presença de anovulação, né, que é caracterizada clinicamente pela oligoamenorreia, a presença de hiperandrogenismo, que pode ser evidenciada clinicamente ou laboratorialmente, e a presença de ovários policísticos no exame de ultrassonografia. Então, se a paciente tiver 2 desses 3 critérios, ela se enquadra como síndrome dos ovários policísticos. Porém, tem um quarto critério, que é considerado um critério obrigatório, que é o seguinte: eu tinha falado no começo que síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Então, o quarto critério, que é um critério obrigatório, é o de se descartar
outras doenças, outros distúrbios endócrinos que podem se apresentar com hiperandrogenismo e essas manifestações. Então, a gente vai precisar excluir hiperprolactinemia, a gente vai precisar excluir falência ovariana prematura, hipotireoidismo, hiperplasia adrenal congênita, tumor adrenal produtor de androgênio ou um tumor ovariano secretor de androgênio. Então, para você descartar essas doenças, então como é que a gente faz, né? Bom, para descartar a hiperprolactinemia, a gente vai dosar a prolactina. E aí vem um porém, pacientes com síndrome dos ovários policísticos podem ter leves alterações na prolactina. Então, na hora de interpretar o resultado, a gente, se vier uma prolactina alterada, a gente vai precisar raciocinar se aquilo ali é causa ou consequência. Se essa hiperprolactinemia é uma hiperprolactinemia apenas relacionada ao contexto de SOP, ou se existe uma hiperprolactinemia como a responsável pela manifestação clínica, né, da paciente e, portanto, se esse diagnóstico de SOP estaria excluído, tá? Outra coisa, para a gente descartar a falência ovariana prematura, né, que seria uma menopausa precoce, né, a gente precisaria dosar o FSH, né? Então, um FSH acima de 30 é compatível com a falência ovariana prematura. Para descartar o hipotireoidismo, a gente vai dosar o TSH, né? Bem simples. E para descartar a hiperplasia adrenal congênita, a gente vai fazer a dosagem da 17-hidroxiprogesterona, né? E a dosagem da 17-hidroxiprogesterona, a gente vai fazer uma dosagem basal, dependendo do resultado, a gente já exclui hiperplasia adrenal, ou a gente dá esse diagnóstico, né, de hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase, forma não clássica, né? Nesse contexto aqui seria pela forma não clássica. Ou algumas vezes a gente pode ficar em uma zona de penumbra, em que o valor da 17-hidroxibasal nem exclui, nem diagnostica hiperplasia adrenal. E aí a gente pode precisar lançar mão do chamado teste da cortrosina, né, que é um teste de estímulo, para se fazer a dosagem da 17-hidroxi após o estímulo. Para descartar tumor adrenal, vai ser interessante a dosagem de sulfato de ideia, né, que é um bom marcador de tumor adrenal. E para descartar o tumor ovariano, aí seria interessante a dosagem da testosterona, né? Pacientes com tumor ovariano costumam ter a testosterona total aumentada, né? Um hiperandrogenismo mais exuberante e com níveis de testosterona total, inclusive, elevados. Bom, além disso, então assim, resumidamente, como é que você dá diagnóstico de SOP? Bom, primeiro você tem uma suspeita clínica que te leva a pensar nesse diagnóstico, né? As manifestações clínicas mais comuns são a paciente que chega com queixa de hirsutismo, a paciente com irregularidade menstrual, né? São as manifestações clínicas que geralmente a paciente chega. E aí, com isso, você vai buscar endereçar cada um dos critérios de Rotterdam, né, para ver se a paciente vai preencher esses critérios, inclusive excluindo a possibilidade de outros distúrbios endócrinos, que a gente tem chamado de quarto critério, né, que seria um obrigatório, que seria o de descartar esses outros distúrbios que também podem se apresentar com uma clínica semelhante. E aí, além disso, então, além dessa investigação, lembrando que eu tinha comentado que a síndrome dos ovários policísticos,
é uma doença relacionada à obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica. Então, além da investigação específica para diagnóstico da doença, também vai ser importante nas pacientes com SOP que seja feita uma investigação metabólica, né? Então, assim, se a paciente apresenta acantose nigricans, né, que é um marcador de resistência à insulina, aliado aos exames bioquímicos, né, para verificar, então, se a paciente não tem acantose nigricans, verificar a possibilidade de resistência à insulina, verificar a possibilidade de intolerância à glicose ou diabetes e de dislipidemia também, né? Todo esse contexto da síndrome metabólica. Inclusive, muito importante, inclusive é importante se verificar isso nas pacientes com SOP magras, né? Mesmo que a paciente não tenha sobrepeso, é importante verificar a parte metabólica, porque existe essa correlação, né, do contexto da síndrome dos ovários policísticos com o contexto de distúrbios metabólicos. Então, de toda forma, vai ser importante caracterizar isso e tratar, caso seja necessário, né, a paciente com distúrbios metabólicos no contexto da síndrome dos ovários policísticos. Bom, e aí com isso, você fazer esse diagnóstico, você chegar a uma conclusão de que a paciente tem realmente a síndrome dos ovários policísticos, aí você vai ter condições de propor, né, os tratamentos mais adequados, então, de direcionar a conduta. Que muitas vezes, assim, eu quero aproveitar para dizer isso, porque isso é uma tendência nossa, natural, né, do ser humano. Tipo assim, você vê uma paciente com uma queixa e você fala, nossa, vou tratar. Então, por exemplo, quando a paciente chega queixando de hirsutismo, às vezes você já fala, vou tratar com isso, com aquilo. Então, assim, o tratamento, ele vai ser realmente importante. O tratamento é o corolário, né? É o endpoint, né? Da nossa atuação. No entanto, antes da gente pensar em modalidades de tratamento, a gente precisa de um diagnóstico bem estabelecido, porque um diagnóstico bem estabelecido nos abre a vertente de fazer de usar as opções, as melhores opções de tratamento, de oferecer as melhores alternativas terapêuticas. Então, na síndrome dos ovários policísticos não é diferente. E na síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes a gente vai ter uma tendência a querer tratar muito rapidamente, né? O paciente já chega com uma queixa, você fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não que o tratamento não seja indicado, ele é super indicado, mas é interessante que o diagnóstico seja bem estabelecido primeiro, inclusive para não comprometer o resultado do tratamento, né? Então, uma paciente que tenha hiperplasia adrenal congênita, uma paciente que tenha um tumor, né, secretor de androgênios, essa paciente, se ela fizer tratamentos direcionados unicamente para um hirsutismo, ela não vai ter resultado, né? Então, assim, esse aspecto do diagnóstico, ele vai ser realmente muito importante para o seu sucesso na abordagem terapêutica do seu paciente. E esses aspectos, na síndrome dos ovários policísticos, eles são muito questionados na prova do TIM, né? Pelas razões que eu te contei, é uma doença comum, é uma doença associada a distúrbios endócrino-metabólicos, e então, assim, é uma doença que vai ser cobrada de você. Então, por isso é tão importante que você conheça, e foi por isso que eu resolvi trazer esse assunto para a gente discutir nessa primeira oportunidade, né, da volta do Descomplicando a Endócrino Live, ao vivo. Então, olha,
Se você tem alguma dúvida, se você tem um comentário, uma sugestão, se você conhece um colega que pensa em se tornar endocrinologista e quer seguir um caminho, né, de construção de conhecimento para que ele fique bem preparado e seja aprovado na prova do TIM, compartilhe. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, coloca aqui para mim, porque a intenção aqui é te ajudar a obter o seu título de especialista em endocrinologia. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino e agora de volta ao vivo. E toda semana agora a gente tem episódio novo, toda segunda-feira, às 18 horas. Eu te espero aqui, a gente tem um encontro marcado. Então, um abraço e até a próxima.